galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na nossa última aula a gente discutiu um pouco as atividades econômicas no Brasil colônia. Como essas atividades, elas foram importantes no processo de ocupação do território brasileiro. Na nossa aula de hoje, nós iremos discutir um pouco a divisão administrativa do Brasil. E para iniciarmos, eu começo com uma perguntinha. Como é organizado administrativamente o Brasil? Essa é uma pergunta que Joana também quer saber. O Brasil, desde o século XVI, começou a organizar esse território politicamente para ter uma melhor administração interna desse território. E a primeira divisão administrativa do Brasil ocorreu em 1534, a partir das capitanias hereditárias do Brasil. O que foram essas capitanias? Foram 15 porções de terras divididas para 12 donatários, sendo que alguns donatários teve mais de uma porção de terra. Dessa maneira, é chamada de hereditários porque essas terras passavam de pai para filho. Assim, a gente vai ver que a primeira divisão administrativa do Brasil ocorreu a partir das capitanias hereditárias. Outra divisão administrativa do Brasil que eu trago para você é de 1823, um ano após a nossa independência. Aqui o Brasil era dividido em províncias, diferente lá de 1534, que eram capitanias. Agora esse território é dividido em províncias e aqui a gente tinha a província do Grão-Pará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E um fato que chama a atenção vai ser essa província após Rio Grande do Sul, chamada Província Cisplatina. Essa província cisplatina hoje corresponde ao estado do Uruguai. Então, em 1825, essa província cisplatina tornou-se independente, desmembrando-se do território brasileiro. Assim, o território ao sul termina onde hoje no Brasil, em Rio Grande do Sul. Mas assim, em 1823, essa província cisplatina ela fazia parte do território brasileiro. Quando ela tornou-se independente em 1825, ela desmembrou e formou o Uruguai. Dessa maneira, a gente vai ver um pouquinho a organização política administrativa do Brasil a partir da Constituição. E no artigo 18, ele diz o seguinte, que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que isso quer dizer? Todos autônomos. Quer dizer que a União, os estados, Distrito Federal e municípios, cada um possui o seu autogoverno, sua autolegislação e todos são autônomos. A única soberana aqui vai ser a República Federativa do Brasil. O que é a República? Uma forma de governo onde o representante de Estado é eleito pelo povo. Federativo quer dizer o quê? Unidades territoriais que possuem governos próprios. E a partir dessa Constituição, o Brasil ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal a gente tem a capital Brasília. E dentro do Distrito Federal, ele não é organizado através de uma Constituição estadual. É através de uma lei orgânica. Dentro do Distrito Federal, ele é dividido em regiões administrativas, onde os governantes é nomeado pelo governador do estado. Já os estados, eles têm como subdivisão os municípios. Em 1872, segundo o IBGE, o Brasil tinha 640 municípios. Hoje o Brasil tem 5.570 municípios. Dessa maneira a gente começa a ver essa organização política administrativa do Brasil a partir da Constituição. E assim a gente vai ver que ela é dividida em 26 estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios que compõem esse território. Mas esses municípios, estados e o Distrito Federal têm como base administrativa as esferas de poder. Quem são essas esferas de poder? O poder executivo. Quem é que faz parte desse poder executivo? Na esfera federal a gente vai ter o presidente da República assessorado pelos seus ministérios. Na esfera estadual, a gente vai ter o governador do estado assessorado pelos seus secretariados.
Na esfera municipal, temos o prefeito assessorado pelo seu secretariado. Quem é que faz parte, então, agora do poder legislativo? No poder legislativo, a gente vai ter na esfera federal a Câmara de Deputados e Senado Federal. Já na estadual, a gente vai ter quem aí? A Assembleia Legislativa. Na esfera municipal, a Câmara de Vereadores. E quem é que faz parte do Judiciário? Na esfera federal, o Supremo Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça. Na esfera estadual, a gente vai ter o Tribunal de Justiça. E na esfera municipal, as juntas de trabalho e eleitoral. E aqui vai ser composto as esferas de poder que organizam politicamente e administrativamente esse território brasileiro, a partir do poder executivo, legislativo e judiciário. Dando sequência, a gente vai ver um pouquinho a evolução da divisão política do Brasil. Em 1903, a gente viu na última aula, o estado do Acre fazia parte de quem aquelas terras? Da Bolívia. E a partir de um acordo bilateral, o governo brasileiro comprou aquelas terras, que hoje é o estado do Acre, e anexou ao território brasileiro. Após isso, a mudança mais significativa na divisão política do Brasil começou a ocorrer em 1942, com a criação do território de Fernando de Noronha. E o que é esse território? É uma categoria específica de organização administrativa que não tem a mesma autonomia dos estados. Já em 1943, foi criado o território do Guaporé, Rio Branco, Amapá, Ponta Porã e Iguaçu. Vamos ver aqui o mapinha de 1943. Esse território do Guaporé, ele ficava aqui, ó, próximo ao Amazonas e ao Acre. Já o território do Rio Branco, aqui na região norte, o território do Amapá, aqui também na região norte, próximo ao Pará, o território de Ponta Porã, aqui é próximo a Mato Grosso, e o território de Iguaçu, próximo ao Paraná. Esses foram alguns territórios criados em 1943. Já em 1946, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu eles foram extintos. Esse território de Ponta Porã ficou fazendo parte do Mato Grosso, esse território de Iguaçu fazendo parte do Paraná. Já em 1956, esse território do Guaporé passou a ter outra denominação, chamado de Território Federal de Rondônia. Assim a gente vai continuar vendo essa divisão política do Brasil. Em 1960 foi criado o Distrito Federal, no estado de Goiás, onde tem a capital do Brasil, Brasília. Já em 1960 também foi criado outro estado, chamado o estado de Guanabara, que compreendia o município do Rio de Janeiro. Em 1962 foi criado o território do Acre e, ao mesmo tempo, o território do Rio Branco passou a ser chamado de Roraima, Território Federal de Roraima. Já em 1974 ocorreu a fusão dos estados de Guanabara e Rio de Janeiro, onde a capital do Rio de Janeiro ficou sediada na cidade do Rio de Janeiro. Já em 1977 foi criado o estado de Mato Grosso do Sul. Tínhamos o estado de Mato Grosso e a partir de 1977 ele foi dividido, tendo Mato Grosso e abaixo Mato Grosso do Sul. Já em 1981 o território de Rondônia passa a ser estado da Federação. E em 1988, a partir da Constituição Federal, o estado de Tocantins foi criado e os territórios do Amapá e Roraima passaram a ser estado também. E assim a gente passou a ter essa divisão política administrativa do Brasil, dividida em 26 estados e um distrito federal. Assim, galerinha, a gente fica com essa discussão na aula de hoje. Vimos um pouco a organização administrativa do Brasil, bem como vimos essa evolução da divisão política do Brasil, chegando a ter hoje 26 estados e um distrito federal. Dessa maneira, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.